Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta e compartilhe. Seja você um colaborador dessa obra e nos ajude a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas, assim como a sua tem sido abençoada. Sua ajuda muito nos alegra e nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nossa meditação de hoje, vamos falar sobre o propósito da lei e a fé em Cristo. O texto de nossa meditação encontra-se em Gálatas, capítulo 3, versos 22 a 25, do qual eu vou ler o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Antes da salvação reveladora de Deus em Cristo, os homens estavam em uma prisão espiritual. Em Cristo, Deus trouxe a revelação de sua graça e de sua verdade para a salvação daquele que crê, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17 e 18. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O objetivo da lei é revelar e convencer os homens do pecado. O perdão não tem significado para alguém que não reconhece ter feito algo errado ou que não está convencido de sua culpa. Para essa pessoa, as consequências de suas ações podem não ser graves o suficiente para despertar a necessidade de perdão. Da mesma forma, a graça não tem valor para alguém que não reconhece sua condição de pecador e a separação que o pecado causa em relação a Deus. A graça é a oferta de perdão e reconciliação divina, mas só pode ser apreciada por aqueles que entendem sua necessidade de serem perdoados. Do ponto de vista da história da redenção e também de forma pessoal, cada pessoa é mantida sob a custódia da lei de Deus e carrega o fardo do pecado. Isso significa que todos os seres humanos vivem como escravos, acorrentados ao julgamento da lei imutável e universal de Deus. Essa lei exige que eles paguem com a morte eterna e o inferno pelos seus pecados. No entanto, aqueles que vivem pela fé são considerados totalmente livres do julgamento da lei. Eles são vistos como filhos redimidos de Deus, desfrutando da sua graça soberana e eterna. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que creu em Jesus e olha para a sua vida passada, percebe que estar sob a lei teve um bom efeito, porque ele mostrou sua impotência e sua culpa, sua degeneração moral e espiritual e sua necessidade de um libertador. As exigências impossíveis da lei não são projetadas para salvar, mas para condenar os pecadores e conduzi-los em direção ao Salvador. Sob a lei, o homem pecador está condenado à execução por causa de seu pecado. Muitos têm dificuldade de compreender a atuação de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse fato se dá pela falta de compreensão sobre o propósito da lei. Deus não entregou a lei com o objetivo de dar vida ao seu povo. Pelo contrário, a lei foi promulgada por causa das transgressões, para que ficasse bem claro que o homem precisava de um Salvador. A lei serviu como um tutor, isto é, um guardião que protege e guia. A lei serviu para guiar o povo de Deus até que Cristo viesse. A lei colocou limites para proteger o ser humano, que era prisioneiro de uma natureza corrupta. A lei não teve poder de dar vida para aqueles que a obedeciam. Apenas era um guia para conduzir o ser humano até Cristo. Tinha o intuito de proteger o ser humano das aberrações às quais a natureza pecaminosa e governada pelo império das trevas está sujeita. Por isso, a lei dizia: obedeça e viverá, desobedeça e morrerá.
Obedeça e será abençoado, desobedeça e será amaldiçoado. A lei era apenas um tutor, colocava limites, mas agora que veio Cristo, nós não estamos mais debaixo desse tutor, porque em Cristo nós somos libertos da natureza pecaminosa e recebemos uma nova vida, completamente livre do domínio do pecado. Em Cristo, a velha natureza foi crucificada e nós precisamos considerar essa verdade e tomar posse dela pela fé, para que de fato vivamos a liberdade da vida dos filhos de Deus. A nova vida não precisa do tutor, pois a nova vida está unida à vida de Cristo. O cristão não precisa de regras externas para viver. O que ele precisa é aprender a viver pelo Espírito, assim como diz Romanos capítulo 8, verso 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No entanto, as pessoas ainda vivem criando regras para tentar viver a nova vida que só pode ser vivida pela fé e em submissão ao Espírito Santo. Elas começam a jogar jogos mentais com elas mesmas, acreditando serem capazes de guardar a lei, e a fim de convencer-se de que podem alcançar a justiça diante de Deus. Há uma tendência humana de confiar em si mesmo e em seus próprios esforços religiosos, em vez de reconhecer a necessidade de se humilhar diante de Deus e depender da sua graça para a salvação. A graça é um presente divino reservado para aqueles que reconhecem sua incapacidade de se salvar por si mesmos. A lei, mesmo quando mantido com o melhor da capacidade de uma pessoa, não passa de uma prisão, uma cela do corredor da morte, onde se aguarda a execução eterna. O único propósito da lei é que ela foi designada por Deus como um guia disciplinador para levar as pessoas a Cristo para que pudessem ser justificadas. Uma vez que alguém se aproxima de Cristo, não há mais necessidade de cerimônias e rituais externos, pois os novos princípios internos operam através da presença de Cristo e do poder do Espírito Santo. A lei cerimonial perde sua relevância, mas a lei moral continua sendo um amigo íntimo que se busca amar e seguir. Antes da vinda de Cristo, a lei ritual e as cerimônias externas, especialmente o sistema de sacrifícios, apontavam para o sacrifício perfeito e eficaz de Cristo pelos pecados do mundo. Quando Cristo, o sacrifício perfeito, entra no coração daquele que crê, essas imagens imperfeitas perdem seu propósito e significado. A lei nunca foi destinada a ser nada mais do que um meio temporário de mostrar aos homens os seus pecados e de levá-los ao Salvador. Em Cristo, o objetivo da lei foi cumprido, conforme diz Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Os padrões morais de Deus não mudaram, mas a obediência a eles não é para alcançar a salvação, pois isso é feito mediante a fé na obra e sacrifício de Jesus. A obediência é resultado da gratidão e da ação do Espírito Santo que habita no coração daquele que crê. Em Cristo, a vida transformada flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Que o Senhor te abençoe.